O tema da mensagem de hoje é a aliança de Deus na vida de Jó. Vamos abrir a palavra de Deus em Jó, capítulo 1, versículo 6 em diante. E no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sede a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste o seu gado e se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema contra ti na tua face. Feche os seus olhos. Jó é um personagem bíblico que ficou conhecido pelo seu sofrimento e pela sua paciência, né? Tem pessoas que dizem: nossa, que paciência de Jó. Por quê? Porque Jó era um homem íntegro. Sendo ele íntegro, ele estava realmente ligado com a promessa de Deus, com aquilo que Deus havia prometido. E Jó, amado, ele era o que nós deveríamos ser 24 horas, confiante no Senhor. Ele era tão confiante em Deus, mesmo depois que ele passou por tudo isso, né? A Bíblia diz que por 40 capítulos, são 42, 40 capítulos fala da calamidade de Jó, do que Jó perdeu, mas ele não se abateu, sabe? E ele não desistiu jamais, mesmo que veio a prova, mesmo que veio a luta, ficou enfermo, sabe? Passou por dificuldades na sua saúde, viu a sua mulher amaldiçoar a Deus, viu seus filhos morrerem, viu toda a sua fortuna ir embora. Ele sempre dizia que os planos do Senhor não é frustrado, e Deus sabe o que faz. Sabe, minha querida? Ele resumiu tudo isso em uma só palavra: aliança com Deus. É como um casamento que você diz que você aceita na alegria e na dor, na morte, na vida, né? Em todos os momentos. Existem relacionamentos e relacionamentos. O relacionamento do mundo tem um estudo que diz que ele não passa de 7 anos. E declara que o relacionamento, um casamento no mundo é uma instituição falida. Mas quando tem a bênção do Senhor, pode passar por todas as provas e lutas, que você vai prevalecer e vencer. Amém, meu amado? Pastor, por que Deus permite que no meu casamento, na minha empresa, na minha família, em meio aos meus amigos, em meio a tudo aquilo que, sabe, que está à minha volta, eu tenho que passar por luta? Por algum momento Deus quer me castigar como Ele fez com Jó? Deus, Ele quer me mostrar alguma coisa? Amado, preste atenção. Nós só podemos aconselhar algo que nós vivemos ou que vimos. Não é verdade? Eu não posso aconselhar de algo que eu não vi, de algo que eu não vivi, de algo que eu não aprendi. Às vezes nós aconselhamos pessoas de algo que nós ouvimos falar, lemos em alguma matéria, mas a melhor opção é quando você viveu e você conta de você mesmo. Deus, Ele permite que às vezes passamos algumas situações, porque lá na frente você será instrumento de Deus para abençoar outros, até mesmo os teus filhos, os teus empregados, até mesmo os teus amigos, até mesmo aqueles que estão à sua volta. Entretanto, amado, o sofrimento foi apenas uma prova na vida deste homem que se chamava Jó, que durou alguns meses. Amém? O normal é que a maior parte da sua vida, tanto quanto depois da crise, foram muitos momentos também de felicidade. O próprio Satanás, ele descreve essa condição no versículo 10, sobre a aliança de Deus na vida de Jó. E essa aliança, ela deve ser normal na nossa vida. E Satanás, ele diz assim: também, tudo que ele tem, o Senhor abençoa.
Ele tem uma família abençoada, ele tem filhos abençoados, ele tem, sabe, uma casa abençoada, os seus bens são abençoados, porque o Senhor coloca uma sebe em volta dele. O que é uma sebe? É uma cerca. Ou seja, quando nós estamos em obediência ao Senhor, quando nós temos aliança com Deus, Deus nos cerca com a sua graça e a sua misericórdia, e nada pode te tocar. Ponto 1. Somos cercados por Deus de todos os lados. Jó capítulo 1, versículo 10, a parte A do versículo. Tu não cercaste de sebe a ele? Quem lê o livro de Jó, amado, pode pensar que estamos sempre vulneráveis ao que Satanás pode nos atacar quando quer. Não é verdade. O livro de Jó é o único livro que Deus permite que o diabo toque em Jó, porque Deus sabia o quanto Jó era fiel e o quanto ele honrava a aliança. Jó só teve um, amém? Um único, e ele suportou. Mas esse não é o normal. Ele mesmo reconhece que o Senhor havia cercado a Jó com uma proteção. Quando nós temos aliança com Deus, ainda que a seta do inimigo chegue, ainda que a seta do inimigo é lançada sobre a tua vida, há uma proteção, porque Deus tem aliança contigo. Amém? E mesmo para o diabo nos atacar, precisa da permissão do Senhor. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Deus nos gerou através de Jesus Cristo. Nós não tínhamos o direito de chamá-lo de Pai, nós não tínhamos o direito de chamá-lo de Deus, porque nós estávamos, sabe, longe do Senhor, no pecado, mas Ele fez com que fôssemos gerados. E esse é o trabalho da igreja: gerar vidas que geram outras vidas na pessoa de Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, amados, sabe o que acontece? O diabo não nos toca. E por que tocou em Jó? Porque Deus permitiu, porque sabia que a fé de Jó, a aliança de Jó, suportava tamanho toque. Mas Deus sabe o que você aguenta. A palavra de Deus diz que não há tentação maior, e a tentação, ela nada mais é do que humana. Não existe uma tentação espiritual a qual nós não conseguimos suportar. Aquilo que nós temos que passar, nada, ninguém vai passar no teu lugar, é você e você mesmo. Mas aquilo que você aprendeu, aquilo que você cresceu com esses aprendizados, ninguém te tira, ninguém apaga da tua memória. Deus tinha uma aliança com Jó, sabe por quê? Porque Jó queria ter esta aliança com Deus. Jó, como homem, poderia, no momento que ele perder tudo, ouvir a tua louca mulher que disse: Jó, por que você não amaldiçoou o teu Deus e morre? Ele, com toda a sua paciência, disse: mulher, tu é louca, você não sabe o que fala. Se Deus me deu, Ele mesmo tirou. Nu eu nasci, e nu eu voltarei. Ele não estava preso a coisas materiais. Quantas vezes nós ficamos presos a carro, a casa, ficamos presos a emprego, e trocamos aliança com Deus por promessas que não são reais. Às vezes nós trocamos aliança com Deus, a comunhão com Deus, com a igreja, a comunhão com Deus e a família, sabe para quê? Para que a gente possa nos aventurar baseado numa promessa, ou achando que vamos conseguir fazer algo que supostamente deveríamos fazer. Preste atenção: Jó não mexeu uma palha, ele simplesmente confiou no Senhor, e a sua confiança, Deus mudou o seu cativeiro. Ponto 2: Deus abençoa a nossa família. Jó capítulo 1, versículo 10, a parte B do versículo: porventura tu não cercaste de sebo a sua casa? Ou seja, quem está falando isso para o Senhor é o diabo, é o acusador. Ele primeiro diz assim: porventura o Senhor não cercaste ele, para que os seus bens e nada que ele tenha possa ser tocado? No ponto 2 ele diz assim: porventura o Senhor não tem cercado tanto a ele quanto a sua casa? Meu irmão,
Deus tem cercado a tua casa, tem cercado os teus filhos, ainda que eles não estão no caminho do Senhor. Ainda que eles se afastem, ainda que eles desviem, Deus está cercando, e lá na frente Deus o trará de volta, porque essa é a palavra que nós cremos. Às vezes você diz: pastor, mas meu filho está preso, meu filho está internado, meu filho está em coma, está com uma doença incurável. Fique em paz, meu querido. Sabe por quê? Porque você está orando. Não foi isso que você pediu a Deus. Não foi a Deus que você pediu que o colocasse numa cama, colocasse numa cadeia, que o colocasse numa condição, sabe, de humilhação. Mas verdadeiramente você pediu salvação. A salvação virá da maneira do Senhor. A tua casa será salva. Satanás também reconhece que a casa de Jó estava debaixo dos cuidados do Senhor. E é por isso que ele cita. Ele diz: como que eu vou tocar na casa? Se o Senhor já protegeu, se o Senhor, sabe como diz o Salmo 34, já colocou os teus anjos em redor da casa dele, ninguém chega, nem o exército do inferno chega, porque quando nós temos aliança com Deus, até mesmo daquilo que você lança fora, Deus protege. A Bíblia fala de um homem, de um profeta que havia morrido, o profeta Eliseu. Já estava morto, sepultado, só estavam os ossos dele, e a cova dele estava aberta. E numa guerra entre reis que houve naquele lugar, era um penhasco, uma pessoa, que tinha sido morta saiu rolando por este morro, e acidentalmente essa pessoa já morta entrou e caiu dentro da cova de Eliseu, que estava aberta, e um dos ossos da costela de Eliseu perfurou este morto. Sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. Talvez você diga: como assim? Eliseu estava morto, ele não estava mais ali. A aliança com Deus, sabe, tinha acabado a partir do momento que ele morreu. Quem disse? Até os seus ossos Deus cuida para que ninguém toque, porque aquilo que é seu Deus vai trazer de volta. É tanto, amado, que Apocalipse diz que não vai ficar nada. Primeiro os mortos em Cristo, mesmo que a terra comeu, mesmo que o fogo comeu, mesmo que foi lançado ao mar, os peixes comeu, a ordem de Deus é: devolva tudo, porque eu quero completo e vou levar para mim a aliança que eu tenho em vida e em morte. Os ossos de Eliseu estavam lá, mas estava sendo protegido por Deus, e a unção que estava sobre Eliseu, os ossos dele pôde continuar a obra. Amém? Satanás, ele reconhece isso, ele diz: como? Até a casa de Jó é protegida. Jó constantemente, amado, sabe por que era protegido? Porque a Bíblia diz que Jó constantemente orava pelos seus filhos, e assim o seu lar vivia em paz. Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: Jó se levantava de madrugada e oferecia holocausto, porque dizia Jó: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Esse era o cuidado de Jó. Ele levantava, ele intercedia pelos teus filhos, ele orava, de tempo em tempo ele fazia sacrifício e holocaustos ao Senhor, dizia: Senhor, eu não sei se eles pecaram, eu não sei se eles erraram, eu não sei se de alguma maneira eles amaldiçoaram, mas aqui está a minha oferta, aqui está a minha vida, sabe? E a casa de Jó não podia ser tocada, porque ela estava sob uma cobertura de intercessão. Você acha que a tua oração, quando você ora e chora aos pés do Senhor, você imagina que foi só aquele momento de desabafo, que Deus tem mais o que fazer e não vai prestar atenção em você? É mentira do diabo. A cada movimento seu, o Senhor está atento para te ouvir e para te abençoar. Sabe qual é a diferença entre você e Jó? Primeiro, você não tem a paciência que ele tem. Segundo, você não tem a fé que ele teve. Somente ele passou por isso. Em toda a Bíblia, tanto no Velho como no Novo Testamento. Essa é a diferença, é que Jó suportou o que você não suportaria, mas a aliança, a unção e a graça é a mesma coisa. Amém, meu amado? Isso deve ser normal também em nossas vidas, esta aliança, sabe? Deus proteger, abençoar a nossa casa, a nossa família. Eu achei interessante essa imagem, porque é exatamente assim que acontece no mundo espiritual. Sua família toda pode estar no candomblé, na umbanda, na quimbanda, na Seixodoê, pode estar, sabe, na maçonaria, em todos os lugares, mas essa mão é a mão de um crente, a mão de um servo. E quando você diz: Senhor, coloca
a mão sobre a minha família, é exatamente isso aqui. A tua família está no poder da tua mão, no poder da tua oração, e Deus está cuidando, meu amado. Deus está cuidando. Se você soubesse o poder e a autoridade que você tem no mundo espiritual, quando você dobra o teu joelho, quando você junta a sua mão e fala: Deus, eu preciso de ti, Ele diz: eis-me aqui, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ponto 3, Deus prospera os nossos bens. Jó capítulo 1, versículo 10, a parte C do versículo: porventura tu não cercaste de sede a tudo o quanto tem? Isso é interessante. Deus não cuida apenas da nossa casa, da nossa família, mas Deus cuida dos seus bens. Preste atenção no que eu vou te dizer, amado. Deus cuida dos seus bens. Amém? Se você trabalha por conta, se você trabalha empregado, se você trabalha de qualquer coisa, sabe? Deus cuida de você. É esse cuidado que nós temos que entender. Ele quer nos dar a bênção. Amém? E às vezes o que nós fazemos? Não, isso aqui é meu, Deus me deu, eu não posso devolver o que é de Deus, eu não posso, sabe, dar o tributo que é de Deus. Às vezes nós retemos, porque achamos que vai nos faltar, amado. Sabe? Deus faz o nosso trabalho prosperar quando aquilo que é seu não é seu, é de Deus. Amém? Eu aprendi a entregar 100% para o Senhor. Eu estou acostumado a trabalhar, e às vezes assim, eu já comentei até com uma pessoa, eu digo: olha, eu valorizo o meu trabalho. Às vezes o meu trabalho não é o mais barato daqueles que é do meu ramo, mas o que eu faço com excelência, então tem um preço. Eu já ouvi alguns clientes dizerem assim: ô Alexandre, mas eu consultei na internet com outras pessoas e o preço dele é bem mais baixo do que o seu. Sabe o que eu digo? Faça com ele. Nesse ponto eu sou muito mal educado, porque eu entendo o seguinte: se Deus preparou, Ele completa. E eu nunca perdi um cliente nessa situação. Sabe por quê, amado? Porque Deus prepara, sabe? E toda vez que a obra do Senhor necessita, eu falo: Deus, Tu sabes o que eu posso fazer. E Deus vai, abre as janelas do céu e Deus começa a abençoar. Às vezes o Senhor não faz, porque senão eu quero fazer tudo sozinho. E Deus, Ele quer que a igreja faça a tua parte, porque essa igreja não é do pastor Alexandre, essa igreja é nossa, nós fazemos parte. E se talvez Deus fizesse assim, toda vez que alguma necessidade da igreja, sabe, o pastor Alexandre fosse lá e fizesse a sua parte, seria muito fácil. Quando nós fazemos, Deus quer nos abençoar, e para Ele te abençoar, você precisa fazer a tua parte. Amém, meu amado? E graças a Deus, amado, eu tenho ensinado isso, tenho vivido isso, e todos aqueles que seguem esta palavra têm sido prósperos e têm sido pessoas que realmente têm sonhos, os sonhos são realidade. Jó, ele tinha essa realidade, sabe? E Satanás reconheceu que tudo quanto Jó tinha estava em segurança. Por quê? Porque Deus abençoava a obra do trabalho da mão de Jó. Deus supria, Deus honrava, os seus bens se multiplicavam. Jó não precisava fazer força. Jó estava ligado ao que está escrito em Deuteronômio capítulo 28. Existem duas condições: a bênção ou a maldição. Qual você escolhe? Porque se você está debaixo da bênção, você não precisa correr atrás de bênção, ela corre atrás de você. Amém? Ela corre atrás de você. As pessoas te ligam, as pessoas entram em contato contigo, e Deus começa a operar, porque nós precisamos confiar no Senhor. Isso nos ensina, amado, que a prosperidade faz parte da aliança de Deus na vida dos seus filhos. 4. Deus nos observa para dar testemunho de nós. Jó capítulo 1, versículo 8, a parte A do versículo, diz assim: e disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Amado, toda essa bênção tinha um motivo, sabe? Deus se agradava de Jó, tanto que ele mesmo dava testemunho.
Quando Satanás aparece, ele diz assim: de onde vens? O diabo diz: de rodear a terra e passear por ela. Ele fala: tem visto meu servo Jó? Ele poderia dizer qualquer outro servo, mas ele cita Jó. Será que no dia que o acusador sobe diante do Senhor, porque ele faz isso todo dia para nos acusar, será que o Senhor tem a coragem de dizer: tem visto meu servo Diogo, Joaquim, Maria, Pedro, Antônio? Pergunta não, Senhor. Pergunta não. Deus é sábio. Amém? Mas ele, amado, perguntou de Jó porque ele tinha certeza. Deus sabia que não ia ser pego de surpresa. E o que o Senhor quer fazer contigo é isso. Ele quer ter orgulho de você. Nós precisamos conquistar. E não é Deus que vai conquistar, é você que vai conquistar. Senhor, eu quero que o Senhor tenha orgulho de mim. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero ser o melhor cristão. Eu quero, sabe, ainda que todos sejam caídos, eu quero estar de pé para ajudar aqueles que estão prostrados. Mas não, amado. Infelizmente, muitos assim, meia dúzia cai, os outros 60 que estão em pé caem junto, para ajudar os caídos, e continuam caindo. A pessoa chega em você e diz: olha, eu estou fraco, não estou querendo fazer, não vou na igreja. E começa, então você estava lá em cima, todo animado, vai murchando e te traz para baixo. Jó, mesmo devido à situação que ele viveu e passou, nada trouxe desânimo. Isso deve, amado, nos levar a entender que os olhos de Deus nos observam o tempo todo. Amém? Ponto 5. Nossa fidelidade é que atrai a bênção do Senhor. Jó capítulo 1, versículo 8b diz assim: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. A vida abençoada de Jó provinha da sua fidelidade. Tem gente que quando vê a gente ser fiel chama a gente de bobo. Quando você é fiel na empresa te chama de puxa-saco. Quando você tem um amigo, alguém que tem, está sobre uma liderança, diz: olha lá, é peixinho do homem. Sabe? Coisas pejorativas, que coloca para baixo. Erga a tua cabeça e saiba que você é munido de fidelidade. E é isso que Deus quer. Eu quero mais que me chame de puxa-saco do pastor, puxa-saco de Deus, puxa-saco da igreja. Sou mesmo. Amém? Minha sogra já ensinava que a gente deve ficar debaixo de árvore que dá sombra. A árvore só tem galho seco para quê? Para cair um raio e te matar. Não é verdade? Nós precisamos estar ao lado de pessoas que têm essa aliança, essa comunhão com Deus. Sabe, eu vejo um crente, eu quero estar do lado dele. O desviado, eu chamo um crente junto comigo para ir lá e ganhá-lo. Sabe, meu irmão, a nossa vida é uma guerra constante. O diabo nunca desistiu de você. Não pensa porque você aceitou Jesus que o diabo acha que você é um caso perdido. Pelo contrário, até o dia da tua morte ele vai fazer de tudo para te levar de volta para o inferno. Mas o Senhor não arreda a mão de ti. Você pode estar lá caído igual Sansão, sabe, ter quebrado várias alianças, mas se você orar e dizer: Senhor, eu quero, eu reconheço, eu posso, Deus move e vai acontecer na tua vida. Deus se refere a ele como meu servo Jó. Ele servia ao Senhor e fazia o que Deus mandava. Você tem feito o que Deus manda? Ou você tem feito o que o seu coração manda? Estou cansado de ouvir crente que diz assim: ah, pastor, sabe o que é? Você pregou isso, você nos ensinou aquilo, mas eu não senti de fazer isso. Quem falou que é para sentir alguma coisa? Não é verdade? Quem falou? É igual lá quando você estudava, que o professor ensinava a fazer a conta. E eles iam, coloca 3, faz um tracinho, coloca outro, mais, menos, vezes, e assim coloca dentro da chave. É assim que você tem que fazer, porque eu quero o resultado. Depois de toda essa soma, aí você diz assim: eu não posso levar o calculador e já te dar o resultado. O que importa não é o resultado, não. O que importa é a fidelidade, é a comunhão. O que importa é a obediência, o que importa é ser íntegro. Amém, meu irmão? É isso que importa. Eu acho engraçado
estou há 20 anos no ministério, claro, cada dia eu estou aprendendo mais. Mas sou teólogo, estudei muito para poder estar aqui hoje ministrando, e às vezes eu me deparo com um endemoniado que diz assim: não, pastor, o que você está falando não é certo. Então prova dentro da Bíblia que não é certo quando eu estou falando alguma besteira. Porque se você não provar, você está em rebeldia e Deus vai ter contigo. Amém? Eu encontrei um irmão, né, que graças a Deus não está mais conosco, que eu tive que pegar um material e dar na mão deles, e disse assim: leia e depois você vem falar comigo. Ah, mas é que eu encontrei um pastor, não sei das quantas, que diz que, sabe, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é bíblico. Eu disse para ele: então manda ele ler isso aqui e ele estudar. Porque ser pastor muita gente é, agora ter autonomia bíblica é poucos que tem. Porque falar besteira, tem um monte de gente que fala, sabe? Tem um monte de gente sentindo coisas que não é para sentir, só sente o que convém. Eu quero ver pagar o preço, não é verdade? É igual às vezes a gente vê muitos jovens ralando, poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas estão lá a noite inteira estudando porque tem prova, amanhã depois é um advogado, é um médico, é qualquer coisa, alguém diz: ah, você leva uma vida fácil, vai estudar o que eu estudei. Não é verdade, irmão? Vai pagar o que eu paguei. É muito fácil dizer: ah, o que você faz eu também faço. O difícil é pagar o preço. Amém? Difícil é pagar o preço. E Jó pagava esse preço. Jó era obediente na íntegra. E Deus escreve isso: homem íntegro, reto, temente e que se desvia do mal. Certamente é um testemunho assim, meu amado, que faz com que a bênção e a fidelidade seja normal na vida de um homem. Eu quero te convidar a fazer esta aliança com Cristo, sabe? Se Satanás desafiasse a Deus em relação à sua vida, o que Deus diria de você? Ó, aquele lá é meio íntegro, quase reto, fiel só um pouquinho, só quando ele quer. Mas você pode mudar essa história. Deus quer que você tenha uma vida de integridade, de retidão, de temor e de santidade. Amém, meu amado? Se Deus puder dizer isso de você, tampouco haverá uma cerca que te proteja. Às vezes nós dizemos assim: opa, está escrito que Deus colocava uma cerca em volta de Jó, da família de Jó, dos bens de Jó. Então, Senhor Jesus, eu tomo posse. Ele diz: pode tomar, desde que você seja santo, íntegro e reto, a cerca também vai estar na tua casa. Se não, meu amado, tua casa está de porta aberta e as brechas são grandes. É tempo de fechar a brecha, andar em santidade com o Senhor. Eu sei que nos dias de hoje é tão difícil, não é verdade? Tão complicado. Eu fico com dó dos jovens de hoje. Não é fácil para o jovem ser jovem nos dias de hoje. Na minha época, quando a gente era garoto, que não faz muito tempo, né? Não faz. Coisa de 20 e poucos anos atrás. Não faz muito tempo, 20 e poucos anos, né? Na época dos anos 80, 90, a gente tinha respeito com as pessoas, não é verdade? Se você estava com um amigo e você fosse até falar um palavrão, ou falar alguma besteira, o outro dizia: ô, tá vendo gente mais velha aí não? Ô, tem criança. Não é verdade? A gente não precisava falar, eles já se tocavam. Eu estava em São Paulo essa semana com a Giovana, e levei a Duda, né? E nós paramos lá numa loja, o celular dela deu problema e o cara estava arrumando. Ele falou: espera aí no balcão, que é rápido, é só trocar a bateria e tal. E ficamos ali conversando. Irmãos, eu estava incomodado, porque tinha duas moças e cada hora chegava um rapaz. E essa conversa era só Jesus na causa. Eu pegava as meninas: vamos dar uma volta. Mas de novo, vamos dar uma volta. Voltava e eles não se tocavam. E chegou uma hora que eu me distraí, elas estavam assim, ouvindo. Eu fiquei incomodado com aquilo. Falei: hoje não tem mais respeito, não tem mais santidade. A coisa é tão normal. Se você falar, você é antiquadro. Você, sabe, é quadrado.
Não existe mais respeito. A música funk que passa na rua tem umas que é só a graça. O ano passado eu passei na Praia Grande. Meu Deus, para que eu fui fazer isso? Passar o ano novo na Praia Grande? Nunca mais. Nunca mais. Porque eu não tinha por onde correr. A gente andava no calçadão, era aquele fedor de maconha, né? Sabe? E tinha assim, a cada 100 metros tinha polícias, guardas, mas eles não podem fazer nada. E passou uma moça, irmão. Se eu fosse pai dessa moça, olha, eu ia para a cadeia, mas eu matava ela. Verdade. Devia ter 17, 18 anos. Ela saiu num carro aberto, né? E ela estava sem nada por baixo, ela estava com uma mini saia. E conforme a música tocava e o vento balançava, mostrava tudo. E ela fazia questão de mostrar tudo. E várias pessoas de idade. Eu fiquei morrendo de vergonha, sabe? E não só ela, como tantas outras. Então não há mais pudor, não há mais santidade. E hoje quando um jovem fala, olha, eu tenho um voto de castidade, e eu não tenho relação sexual com a minha namorada, porque só depois de casar, ele é chamado de gay. Ou chamado de qualquer outra coisa, né? Debilóide, retardado, fanático. Só que tem uma coisa, mano. A Bíblia nos ensina que nós devemos seguir princípios e princípios de Deus. Se os seus amigos não entendem os seus princípios, afaste-se dele. Amém? E às vezes é dentro da igreja. Nós não estamos falando de pessoas do mundo, estamos falando de crente que está dentro da igreja, que é pior do que do mundo. Amém? E para concluir, hoje é a 12ª aliança. A primeira foi a aliança de Deus com Jacó. Amém? A aliança de Deus com Jacó, nós falamos sobre a vida de Jacó, que Jacó era de uma família de aliança, mas ele não tinha feito a aliança dele com Deus. Não adianta a gente ser uma família de cristão e você não ter aliança. A segunda aliança foi a aliança de Deus com Noé, quando Deus resolve destruir toda a terra, porque Deus não suportava mais tanto pecado, tanta situação. Ele diz: Noé, eu faço uma aliança contigo. Noé foi criticado 120 anos para construir esse barco, essa arca, foi, sabe, apedrejado de toda maneira, mas ele e a sua família foi salvo. A próxima foi a aliança de Deus com Josué. O Senhor disse: Josué, da maneira que eu fui com Moisés, eu serei contigo. Amado, Deus, ele não é exclusivo de uma pessoa só. Ele vai sempre trazer você para uma nova aliança. A outra aliança foi a aliança de Deus com Abraão. Amém? O Senhor diz: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que você não conhece. Lá eu vou te abençoar. Existem situações que nós precisamos desvincular da família. Existe situação que nós devemos desvincular de tudo, porque Deus quer nos abençoar na terra, num lugar onde é só nós e eles. Amém? A próxima aliança foi a aliança de Ruth com Noemi. Essa é uma aliança maravilhosa. Esta mulher, Ruth, ela larga a sua vida, uma vez que ela fica viúva, ela percebe que a tua sogra Noemi já era de idade, e ela diz: eu não vou te abandonar. Nos melhores momentos eu estava contigo, você é viúvo, seus filhos morreram, nós também somos viúva, então nós vamos andar junto, até que Deus nos abençoe. Sabe, irmão, é isso que Deus quer da igreja. Não é porque a igreja está passando por um processo difícil, não é porque o seu marido está passando por um processo difícil, a sua esposa está passando por um processo difícil, que você começa a dizer: não, eu acho que eu me enganei, não é de Deus. Oh, meu querido, a aliança é algo que se constrói ao longo dos anos. Amém? Mas você não pode destruir da noite para o dia. A próxima palavra foi a aliança de Deus com o rei Davi. Amém? Davi, ele foi um grande homem que lutou e que soube esperar. Davi tinha toda a possibilidade de matar Saul, afinal de contas ele estava assumindo o reinado de Saul. Mas ele entendia que enquanto Saul estava vivo, é porque Deus dava vida a ele. Enquanto vida ele tivesse, ele era rei. E Davi soube se submeter. Quando nós sabemos submeter, sabe o que acontece? Quando somos submissos, a bênção do Senhor nos traz reinado. A bênção do Senhor nos traz, sabe, tronos em todas as áreas. A próxima aliança foi a aliança de Deus nos talentos. Ou seja, eu, você, cada um de nós, por menor que seja, temos talentos que Deus entregou em nossas mãos. Não enterre esses talentos por nada. Faça deles realmente a aliança de Deus contigo. O próximo sermão foi a aliança de Deus com Salomão.
Salomão foi o homem escolhido para levantar o templo. Salomão, ele soube ter aliança e soube pedir sabedoria. Foi um dos homens mais sábios. Sabe, meu irmão, Deus, ele quer nos dar sabedoria naquilo que nós fazemos, sabe? Não importa qual a tua profissão, mas ele quer que você seja um homem ou mulher de Deus e seja sábio. A outra aliança foi quebrando a aliança e andando para trás. Toda vez que eu quebro uma aliança, eu demorei 10 anos para chegar até aqui. Eu quebrei a aliança, eu vou voltar pelo menos 12. Amém? E não adianta. Tem gente que vai, chega um certo tempo, ele volta para o final da fila e diz: eu não sei o que acontece comigo. Eu começo indo muito bem, estava tudo dando certo, de repente eu volto e começo a retroceder. Sim, porque você quebra a aliança. E aliança, amado, em todos os sentidos. Você tem aliança na empresa, você tem aliança na igreja, você tem aliança na família. Toda vez que você amaldiçoa diretamente ou indiretamente alguém, seja na aliança de fidelidade com o casamento, com filhos, com amigos, com irmãos, com a igreja, você está retrocedendo. A aliança não pode ser quebrada. Amém? Depois teve a aliança com Deus, que fala da fidelidade que Deus quer estar conosco. Aliança com Deus, amado, é a aliança que você vai morrer e Ele vai continuar tendo aliança contigo até o dia que Ele te levar para morar com Ele eternamente. Depois, a penúltima aliança foi ontem, através do teatro, a aliança do tempos do fim. Está muito próximo à volta de Jesus, e Deus tem uma aliança contigo. Ele não quer te deixar aqui, Ele quer te levar. É tempo de nos posicionar. E a última aliança de hoje, a aliança de Deus na vida de Jó. Porque Jó ficou por último e não foi o primeiro? Para que você entenda que todos esses homens tiveram aliança, Jó também, só que Jó foi o que mais sofreu, e independente do seu sofrimento, ele quebra a aliança. E aí, se você ler o texto a partir do 42, você vai ver que Deus vira o cativeiro de Jó. E lá Deus dá em dobro, filhos mais bonitos, animais melhores, a riqueza que ele tinha triplicou, porque Deus reconheceu e fez até o diabo reconhecer que aquele que tem aliança com Deus, ainda que o diabo queira, ele não pode tocar. Amém. Glória a Deus. Eu já orei assim, quando eu vi numa situação difícil e eu vi que era Satanás que estava se levantando, eu lembrei desta passagem, diz: eu sou servo do Senhor, eu não aceito o diabo tocar, porque a minha aliança é com Deus. A minha aliança no passado ficou lá atrás, quando eu servia a Satanás no candomblé, mas hoje eu aceitei Jesus, eu sou uma nova criatura. Eu posso não ser o perfeito como Deus gostaria de ser, mas dentro das minhas limitações eu faço o meu melhor, e o diabo foi obrigado a cair por terra. Amém, irmão? É isso que nós devemos entender. A sua aliança é com Deus e ela é irrevogável. Curva a sua cabeça, eu quero orar.